Todos os dias alguém me pergunta sobre fundos imobiliários, o que são, como faz para investir, quanto rende por mês e como escolher um bom fundo imobiliário. Se alguma dessas ou todas essas também são suas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar sobre tudo isso. Os fundos imobiliários são uma espécie de condomínio, onde uma empresa gestora faz a administração dos recursos que vão ser destinados para alocação no mercado imobiliário. Por vezes eles são destinados à compra e venda de imóveis e a consequente realização desses lucros e distribuição entre os cotistas, ou por vezes eles compram imóveis e esses imóveis são destinados à locação, ou seja, eles exploram a locação desses imóveis e distribuem também a renda desses aluguéis entre os cotistas de uma maneira igualitária, de acordo com o percentual, a quantidade de cotas de cada um deles. Existem também os fundos imobiliários chamados fundos de papel, que são fundos que investem em títulos imobiliários, ou seja, eles não investem diretamente nos imóveis, mas sim em títulos que dão créditos de recebíveis imobiliários, como CRIs, como letras de crédito imobiliário, entre outros. E na prática, o que importa é que você vai investir no fundo, ou seja, você vai comprar cotas desse fundo e vai receber proporcional a esse número de cotas um aluguel, como se fosse você comprar um imóvel para destinar para locação, só que você não precisa se envolver com a gestão desse imóvel, ou seja, se esse imóvel ficar um tempo sem locar, se esse imóvel ficar com uma alocação muito baixa, com valor de retorno muito baixo, quem vai ter que se preocupar com isso é você. No caso de um fundo imobiliário, a gestão do fundo se ocupa com isso e você simplesmente recebe os rendimentos, o aluguel desse fundo. É um benefício muito grande para o cotista. Além disso, em média, o fundo imobiliário ele acaba por pagar muito mais em termos de percentual, proporcionalidade, em relação a um imóvel físico. Então, um imóvel físico tem várias desvantagens em relação ao fundo imobiliário. Menos liquidez, ou seja, não é possível, por exemplo, vender cotas de um imóvel, né? Ou seja, a partir do momento que você comprou um imóvel e pagou 200 mil reais nele, você não vai conseguir vender uma fração desse imóvel ou alguma cota desse imóvel, por exemplo, vender 30 mil reais desse imóvel, não é possível. Para vender esse imóvel, para fazer ele ficar líquido, para fazer ele virar dinheiro, você vai precisar vender o imóvel todo, né? E se você tiver pressa, inclusive, para vender esse imóvel, você vai ter que botar ele num valor abaixo do valor do que seria o valor de mercado, né? Então ela vai acabar, além de ter uma responsabilidade maior, vai demorar mais tempo para venda, vai ter custos maiores para venda e vai ter que diminuir muito o preço, ou seja, vai perder um pouco de valor nele também. Então são algumas das desvantagens que existem no investimento de um aluguel em um imóvel físico para locação, para gestão própria, em relação ao fundo imobiliário, né? Tanto o rendimento quanto o envolvimento da pessoa que vai comprar esse imóvel vai pôr para alocar. Falando em rentabilidade, os fundos imobiliários tendem a pagar mensalmente em torno de 0,6% do capital investido nas cotas. É claro que isso varia, mas numa média de bons fundos imobiliários, é isso que rende hoje uma boa carteira de fundos nesse tipo de ativo, mensalmente em retornos de aluguéis dos fundos. Na prática, se você investir em fundos imobiliários, numa carteira diversificada e pegando esse exemplo de rentabilidade e retorno, a ideia é que você invista, por exemplo, 100 mil reais e tenha um retorno líquido, já isento de imposto de renda, de 600 reais ao mês. Então, todos os meses você vai receber 600 reais de retorno desses fundos. E como investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários eles estão no mesmo lugar onde as ações estão, ou seja, na bolsa de valores. Para negociar os fundos imobiliários, é preciso logar, ter uma conta em uma corretora. E essa corretora, geralmente, hoje a gente tem várias corretoras que têm taxa zero para investimento em fundos imobiliários, então provavelmente não vão ter custos de corretagem em cima desse tipo de investimento. Então é um ponto super positivo, dá para comprar quantas cotas quiser, independente do número de cotas, independente do tamanho do investimento, não vai ter um custo. Então basta ter uma conta na corretora e logar no home broker, no mesmo lugar onde se compram ações, digitar ali o ticker, ou seja, o código do fundo imobiliário,
e comprar a quantidade que quiser. Os fundos imobiliários, eles não têm um fracionário, não tem uma quantidade mínima de cotas, dá para comprar a partir de uma cota, e a maioria dos fundos imobiliários tem preço girando em torno de 100, 120 reais por cota. Sobre a escolha de um bom fundo imobiliário, eu costumo sempre elencar alguns critérios básicos antes de escolher, ou seja, eu elimino vários fundos imobiliários por liquidez, ou seja, fundos que são muito pouco negociados em relação aos outros. É bom dar uma estudada para ver quais os fundos mais negociados. A gente tem muitos fundos imobiliários na bolsa, então é interessante ver pelo menos os 100 mais negociados e se deter nesses 100 mais negociados. Isso vai impedir que você tenha problemas por caso de se desfazer desses fundos. Você vai conseguir vender eles de uma maneira mais rápida em relação aos que não têm liquidez. Um outro detalhe bem importante de se analisar é escolher fundos que não tenham só um inquilino, porque se ele tiver só um inquilino e esse inquilino por algum motivo quebrar ou precisar sair do imóvel, ele vai ter muita dificuldade provavelmente para locar novamente, ou seja, por exemplo, um fundo que tem um inquilino único que é uma agência bancária, por exemplo. Se essa agência bancária, se esse banco resolver não ter mais agências e esse fundo tiver só alocação para esses bancos, provavelmente ou a rentabilidade vai cair muito para ele alocar para alguma outra empresa, enfim, que vá ocupar aquele mesmo espaço, ou ele vai ficar um bom tempo sem locar, o que vai prejudicar demais as cotas do fundo. Todos os cotistas, então, vão passar a receber muito menos ou até correr o risco de não receber por esses fundos o rendimento mensal. Outro critério importante na hora de escolher um bom fundo imobiliário é escolher um fundo que tenha mais de um imóvel, os chamados fundos multimóvel, pelo mesmo motivo de ter mais de um inquilino. O risco é diluído quando se tem mais de um imóvel. Outro ponto a se analisar é o valor patrimonial por cota, para saber se você vai pagar caro ou barato pelo fundo. No máximo, eu costumo usar uma métrica interessante, uma margem de segurança de pagar no máximo 110% do valor patrimonial da cota por uma cota do fundo imobiliário no qual eu quero comprar. E também não dá para deixar de destacar que uma carteira interessante, ela é uma carteira diluída, ela é uma carteira diversificada. Então, para aumentar a margem de segurança em fundos imobiliários, é sempre importante diversificar. Ou seja, quanto mais fundos imobiliários, o número correto, o número exato, é o quanto você puder acompanhar deles, poder acompanhar de notícias, acompanhar de desempenho e etc. Quanto mais você conseguir acompanhar, melhor, porque você vai poder ter mais fundos imobiliários e isso vai diluir, vai diminuir o seu risco. Ou seja, o ideal ali é que tenha algo em torno de 10, 12 fundos imobiliários dentro de uma carteira, porque se der problema com um fundo imobiliário, por exemplo, ele vai representar um percentual muito pequeno da sua carteira e não vai comprometer os rendimentos, comprometer os seus investimentos por um problema em um único fundo, sendo que os outros, o desempenho dos outros vai acabar suprindo aquele desempenho frágil, fraco de um dos fundos. Lembrando sempre que fundos imobiliários são renda variável, eles podem variar para cima ou para baixo, isso depende do fundo e depende do momento. Particularmente, o nosso momento é muito bom para fundos imobiliários, isso faz com que eles tenham, além do rendimento pago mensal, também um retorno interessante em valorização das cotas. E eu vou explicar, se você tem interesse nesse assunto, eu vou gravar um próximo vídeo falando na prática, pegando o exemplo de um bom fundo imobiliário, para mostrar o quanto ele rende por mês, a partir de um investimento feito há 12 meses atrás, e como foi também o desempenho, a desenvoltura das cotas, a valorização das cotas desse fundo imobiliário. Então é isso, obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado. Não perca nenhum dos próximos vídeos, para isso eu sugiro que você ative aí o sininho para receber sempre as notificações. E comenta aqui embaixo, deixa seu like, comenta aí como é que você faz para escolher um bom fundo imobiliário. Se você ainda não investe, ainda tem dúvidas, comenta também que eu vou te ajudar e eu prometo responder todo mundo que tiver dúvidas aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E eu espero que você siga acompanhando aí todo o conteúdo e fique à vontade também para compartilhar. Um abraço e até a próxima!